Olá, pessoal do Café com Leitura e você. Vamos aqui ler a parte final do capítulo número 12 do livro A Isca de Satanás. Note a expressão, muitos sejam contaminados. Será que muitos são aqueles a quem Jesus se referiu que seriam escandalizados nos últimos dias? Veja Mateus 24:10. A amargura é uma raiz. Se as raízes forem aguadas, protegidas, adubadas e receberem atenção, crescerão em profundidade e força. Se não forem arrancadas logo, tornam-se difícil para puxá-las. A força da ofensa continuará a crescer. Somos, desse modo, exortados a não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Veja Efésios 4:26. Em vez de o fruto de justiça ser produzido, veremos uma colheita de ódio, ressentimento, ciúme, raiva, contenda e discórdia. Jesus os chama de frutos maus. Veja Mateus 7, 19 e 20. A Bíblia diz que uma pessoa que não busca a paz através da libertação das ofensas será eventualmente contaminada. Aquilo que é precioso acaba sendo corrompido pela mesquinhez da falta de perdão. Um rei em potencial contaminado. Vimos anteriormente como Davi permaneceu fiel ao rei Saul, mesmo quando não era fiel a Davi. Davi não buscou vingar-se mesmo quando teve duas oportunidades. Davi era um homem conforme o coração de Deus. Permitiu que Deus julgasse entre Saul e ele. Quando a justiça de Deus recaiu sobre Saul, Davi não se regozijou. Entristeceu-se por Saul, porque não guardava rancor contra ele. Após a morte de Saul, Davi ascendeu ao trono. Fortaleceu a nação, obteve sucesso militar e financeiro e guardava o trono com segurança. Casou-se com muitas mulheres que lhe deram filhos, incluindo Amon, seu filho mais velho, e Absalão, seu terceiro filho. Filho de Davi, Amon, cometeu uma terrível ofensa contra sua meio-irmã Tamar, que era irmã de Absalão. Ele fingiu estar doente e pediu ao pai que mandasse Tamar lhe servir comida. Quando ela foi, ordenou que seus servos saíssem e a estuprou. Depois começou a desprezá-la e ordenou que a tirasse fora de sua vista. Ele desgraçou a vida de uma princesa real virgem, entregando-a à vergonha. Veja 2 Samuel 13. Sem dizer palavra alguma a seu meio-irmão, Absalão levou sua irmã para sua própria casa e providenciou tudo de que ela precisasse. Mas ele odiava Amon por corromper Tamar. Absalão esperava que seu pai punisse o seu meio-irmão. O rei Davi se sentiu ultrajado com a maldade de Amon, mas não tomou providência nenhuma. Absalão ficou arrasado com a falta de justiça de seu pai. Tamar se vestia com mantos reais, reservados para as filhas virgens do rei. Agora cobria-se de vergonha. Ela era uma linda jovem e muito provavelmente era estimada pelo povo. Agora vivia em reclusão, sem poder casar-se porque não era mais virgem. Não era justo. Ela serviu a Amon por ordem do rei e foi estuprada. Sua vida se acabara, enquanto o homem que cometera essa atrocidade vivia como se não houvesse feito coisa alguma. Carregava toda essa carga sozinha, com a vida destruída. Dia após dia, Absalão via sua irmã sofrendo. A existência perfeita de uma princesa se transformara em um pesadelo. Absalão esperou 1 ano para que seu pai fizesse algo, mas Davi nada fazia. Absalão se sentiu ofendido com seu pai e odiava cada vez mais o terrível Amon. Após 2 anos de ódio contra Amon, planejou matá-lo. Vou vingar minha irmã, já que a autoridade decidiu não fazer nada. Provavelmente Absalão pensou assim. Absalão preparou um banquete para todos os filhos do rei. Quando Amon não suspeitava de nada, providenciou sua morte e fugiu para Gessur. Sua vingança contra Amon se cumprira, mas a ofensa que tinha contra seu pai ficou mais forte, principalmente quando estava fora do palácio. Os pensamentos de Absalão se contaminaram com a amargura. Ele se tornou um perito em detectar os pontos fracos de Davi. Mesmo assim,
Esperava que seu pai o chamasse. Davi não fez. Isso alimentou ainda mais o ressentimento de Absalão. Talvez seus pensamentos tivessem sido: meu pai é adorado pelo povo, mas estão cegos em relação à sua natureza verdadeira. Ele é apenas um homem egoísta que usa Deus como fachada. Bem, ele é pior que o rei Saul. Saul perdeu seu trono por não matar o rei dos amalequitas e poupar umas ovelhas e bois. Meu pai cometeu adultério com a mulher de um dos seus homens mais leais. Ele é um assassino e adúltero. Por isso é que não puniu Amon. E ele encobre tudo isso com uma falsa adoração a Jeová. Absalão ficou em Gesur durante 3 anos. Davi se conformara com a morte do seu filho Amon e Joabe o havia convencido de trazer Absalão para casa. Mas Davi ainda se recusava a encontrar Absalão face a face. 2 anos mais se passaram e Davi finalmente teve Absalão de volta e lhe deu outra vez todos os privilégios. Mas a ofensa no coração de Absalão continuou ainda mais forte. Absalão era belo em aparência. Antes de matar Amon, porém, Absalão não falou com Amon, nem mal nem bem, porque odiava Amon. Segundo Samuel 13, 22. Muitas pessoas são capazes de esconder suas ofensas e seu ódio, assim como Absalão o fez. Por causa dessa atitude crítica, começou a atrair todos os que estavam descontentes. Ele se fez disponível a toda Israel, ouvindo todas as suas reclamações. Lamentava-se e achava que as coisas seriam bem diferentes se ele fosse rei. Julgava seus casos, uma vez que parecia que o rei não tinha tempo para eles. Talvez Absalão assim o fizesse porque sentia que a justiça não havia sido feita em relação a seu próprio caso. Ele parecia preocupado com o povo. A Bíblia diz que Absalão conquistou o coração do povo de Israel. Mas será que estava genuinamente preocupado com o povo? Ou estava buscando um modo de destruir Davi, aquele que o ofendera? Peritos em erros. Absalão conquistou Israel para si e voltou-se contra Davi. O rei teve de fugir de Jerusalém para salvar sua vida. Parecia que Absalão estabeleceria seu próprio reino. Em vez disso, foi morto quando o perseguia, embora Davi houvesse ordenado que não tocassem em Absalão. Absalão, na realidade, foi morto por sua própria amargura e ofensa. Um homem com tanto potencial, herdeiro do trono, morreu em seu apogeu porque se recusou a liberar a dívida que achava que seu pai devia. Ele terminou contaminado. Gente, eu vou ter que gravar esse pedacinho segurando a minha cachorrinha aqui, porque eu tô com uma coisinha aqui no peitinho dela, tá? Os assistentes de líderes de igrejas ficam, frequentemente, ofendidos com as pessoas a quem servem. Logo, ficam bastante críticos, peritos em achar todos os tipos de erros que seus líderes ou outras pessoas a quem eles nomeiam cometem. Ficam ofendidos, têm a visão distorcida, enxergam numa perspectiva totalmente diferente de Deus. Acreditam que sua missão na vida é libertar aqueles à sua volta à volta de um líder injusto. Conquista o coração dos descontentes, desapontados e ignorantes e, antes que percebam, dividem a igreja ou o ministério. Exatamente como Absalão. Algumas vezes suas observações estão corretas. Talvez Davi devesse ter feito alguma coisa em relação a Amon. Talvez um líder tenha áreas de erros. Quem é o juiz? Você ou o Senhor? Lembre-se de que se você semear contenda, colherá contenda. O que aconteceu com Absalão e o que acontece com ministérios é um processo que leva tempo. Frequentemente, não percebemos que uma ofensa entrou em nosso coração. A raiz de amargura é raramente notada enquanto se desenvolve, mas, como é nutrida, vai crescer e fortalecer. Como o autor de Hebreus nos exorta, devemos atentar para que não haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus 12, 15.
Devemos examinar nosso coração e nos abrirmos à correção do Senhor, pois apenas Sua palavra pode discernir os pensamentos e a intenção do coração. O Espírito Santo nos convence quando fala através de nossa consciência. Não devemos ignorar seu convencimento ou sufocá-lo. Se alguém fez isso, arrependa-se diante de Deus e abra o coração para sua correção. Certa vez, um pastor me perguntou se havia agido como Absalão em uma certa situação. Ele trabalhava como pastor auxiliar em uma cidade e o pastor titular o despediu. Tudo indicava que o pastor titular tinha ciúme e medo desse homem mais jovem, porque a mão de Deus estava sobre ele. Um ano mais tarde, esse pastor que foi despedido acreditou em que o Senhor queria que começasse uma nova igreja no outro lado da cidade. Ele prosseguiu e algumas das pessoas de sua igreja anterior foram juntar-se a ele. Estava incomodado porque não queria agir como Absalão, mas aparentemente não estava ofendido com seu ex-pastor. Ele iniciou a nova igreja com a direção do Senhor e não como reação à falta de cuidado da outra igreja. Eu lhe mostrei a diferença entre Absalão e Davi. Absalão conquistou o coração do povo de Israel porque se sentia ofendido pelo seu líder. Davi encorajou os outros a permanecerem fiéis a Saul, muito embora Saul estivesse atacando. Absalão levou os homens com ele. Davi foi embora só. Você foi embora de sua igreja só? Perguntei-lhe. Você fez alguma coisa para incentivar as pessoas a saírem com você ou a apoiá-lo? Eu saí só e não fiz nada para atrair as pessoas a mim, ele disse. Muito bem, você agiu como Davi. Certifique-se que as pessoas que o procuraram não estão ofendidas com seu ex-pastor e, se estiverem, leve-as à libertação e à cura, concluí. A igreja desse homem está prosperando. O mais importante é que ele não estava com medo de examinar seu próprio coração. Não só isso, mas submeteu-se ao conselho divino. Era mais importante para ele submeter-se à vontade de Deus do que provar que estava certo. Não tenha medo de permitir que o Espírito Santo revele qualquer falta de perdão ou amargura. Quanto mais tempo você esconder esses sentimentos, mais fortes eles se tornarão, e o seu coração ficará cada vez mais duro. Não tenha um coração maleável, tenha um coração maleável. Como? Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios capítulo 4, versos 31 e 32. Pessoal, terminamos aqui o capítulo número 12. Peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora, clica no sininho para você ser notificado cada vez que a gente subir um novo vídeo e te vejo no capítulo 13. Até lá!